Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime, vamos falar de Yesterday Utate. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e vamos lá. O mangá de Keitome, que está sendo adaptado em anime agora, ele começou a serialização na revista da Shueisha, a Business Jump, em 97 e depois mudou para Grand Jump em novembro de 2011, até que terminou em junho de 2015 com 11 volumes em formato tankobon. O Keitome ele já tem uma carreira muito bem estabelecida com relação a mangás, tá? Inclusive ranqueou dois deles, que é o Kurogane e este aqui, que é o Yesterday Utate. Inclusive o Yesterday Utate, ele entre 2008 e 2015 ranqueou 6 vezes nos mangás mais vendidos, nos volumes mais vendidos da semana. E também já ranqueou nos mais vendidos do mês, no mês de setembro de 2015. Portanto, é um mangá com relativo sucesso comercial. Vamos para a sinopse. Depois da faculdade, Ozumi Hikuo, um garoto sem muita ambição na vida, assume um emprego em uma loja de conveniência. Os dias passam sem intercorrências para Hikuo, até que ele revê seu antigo interesse amoroso e colega de classe, mas especialmente graças à incomum Nonaka Haru e seu corvo de estimação. Então, pelo que eu entendi da sinopse, basicamente vai ser uma história de um cara que revê um amor do passado graças à ação de alguma pessoa, no caso essa Nonaka Haru. Foi o que eu entendi, e provavelmente vai ter algum conflito aí nessa situação toda, visto que geralmente tem conflito em anime com um triângulo amoroso, e é o que dá a entender quando cita duas personagens e um cara. Vamos para o estúdio Dogakobo, estúdio pequeno, fundado em 73, ou seja, já é bem antigo, mas ele continua pequeno até hoje. Ele é envolvido assim, em vários animes como um estúdio terceirizado, e é muito mais famoso por animes com lolis, tá? Animes como, por exemplo, New Game, Yuru Yuri, Watashi Niteshi ga Mayorita, Love Lab e Gabriel Dropout. São animes que Dogakobo fez e faz assim em massa. Dificilmente ele sai desse ramo de loli. Outro anime que eles fizeram recente é o anime das garotas que gostam de estrelas, que é Koizuru Asteroid, que eu fiz até primeiras impressões aqui no canal. Como eu disse, são poucos animes que saem um pouco dessa temática loli, como por exemplo o Dumbbell, que ainda tem garotas estudantes, não é tão longe de loli assim, e o Zokutoken Hanbon Hanamaru, que é um dos caras que são espadas e viram pessoas. Então são dois animes do Dogakobo que saem um pouco do tema loli. O que a gente pode esperar do Dogakobo é que geralmente ele faz trabalhos decentes de animação, principalmente com comédia ou slice of life, apesar de sempre se ater a achar designs mais simples e backgrounds não muito complexos, porque, por serem pequenos, é difícil eles terem tempo e espaço para produções de qualidade superior. Então eu acho que a gente vai ter alguma coisa bem animada, mas que o char design vai ser simples, vai pecar em alguns momentos na consistência de char design principalmente. Direção e roteiro, a mesma pessoa fazendo as duas coisas, trabalho extra para ele, mas em estúdio pequeno isso geralmente acontece. O diretor é o Fujiwara Yoshiyuki, ele sempre trabalhou no Dogakobo em praticamente todas as coisas que eles fizeram, então a experiência dele é quase que totalmente voltada para animes com loli. Mesmo quando ele não atuou no Dogakobo, ele sempre também atuou com animes com lolis. New Game, Mikakunin de Shinkouki e DJ Buu são exemplos de animes que ele atua, e ele atua como diretor desde 2013. Então assim, ele tem certa experiência, mas ele tá saindo aí da zona de conforto dele com esse anime. Ele tem muita experiência com storyboards, tá? Então saindo um pouco dessa questão de direção, ele conhece bastante da parte criativa dos animes. Ele participou de grandes produções, como por exemplo Sword Art Online e Blue Exorcist na parte de storyboard de vários episódios, e ele também dirigiu episódios como o episódio 9 de Shingeki no Kyojin primeira temporada e vários EPs da primeira temporada de Sword Art Online. Então assim, a formação toda dele é voltada para a parte criativa, a parte diretiva, a parte de você comandar o que vai acontecer no anime, seja no storyboard, uma das partes principais para serem passadas as ideias do diretor para os animadores, seja também na parte de direção criativa de episódio, onde você comanda o que vai acontecer no episódio de fato. Você tem o roteiro, aquilo precisa acontecer, mas como vai acontecer, isso geralmente é o diretor de episódio junto com o diretor. Então assim, a formação dele toda foi na parte criativa dos animes. A parte técnica de animação, ele tem muita experiência, mas não tem atuado nos últimos 8 anos. Os últimos 8 anos é só na parte criativa. Previsões, bom, experiência variada ele tem, embora a direção seja focada em animes com lolis, né? Agora ele tá saindo um pouco da zona de conforto e vamos ver se ele tem habilidade para sair e se colocar como um bom diretor de anime, não só de anime de loli. Previsões finais aí, juntando tudo que a gente falou agora, eu acho que é um risco que tanto o diretor quanto o estúdio eles estão tomando.
O Dogakobo não é gigante, mas está tentando aí dar um passo para novas possibilidades, né? Com esse anime, aproveitando de uma adaptação de um mangá de relativo sucesso. Eu acho que vai ser interessante no aspecto de direção e animação, visto que tá todo mundo, visto que é um risco, né, tanto do Dogakobo quanto do diretor, então eles vão arriscar de fato, eles estão a fim disso. Mas eu acho que mesmo assim podem ocorrer problemas de produção se eles se arriscarem demais em cenas detalhadas, porque assim, o estúdio ele não tem tamanho para lidar com produção complexa, senão ele já teria saído dos animes de LoL e terceirização antes, né? Mas como ele não saiu, a gente não tem muito aí o que falar sobre isso. Então agora eu vou assistir o anime, e aí eu volto aqui nesse mesmo vídeo agora para falar o que eu achei do primeiro episódio. Voltei! Uau! Domekano bem feito. Quando eu tô vendo esse anime, duas coisas me fizeram pensar. Primeiro, eu gostei muito dos backgrounds do anime, tá muito bem feito, muito detalhado, até a textura dele é diferentinha. Segundo, eu gostei muito da história, me lembrou o Domekano, mas o Domekano bem feito, sem clichê, sem apelar pro protagonista comedor. Adorei isso, adorei um pouco de realismo numa relação, digamos, podemos dizer, tripla. Outra coisa que ficou clara é o char design. O char design é bem simplão. Isto aqui, o protagonista de Darwin's Game, né? Não, é o protagonista de Yesterday Utate. Então o que eles fizeram aqui? O que o Dogakobo fez aqui, claramente? Focaram bastante na arte ao redor e pegaram char design simplão pra fazer o anime. A menina com corvo, ela é uma menina com cabelinho e um corvo do lado. A professora, que é o crush dele, ela é uma carinha de professora comum. E você tem vários momentos onde tem diálogo e tá mostrando eles de longe com assim, um background maravilhoso, que você vê que tem umas caras meio tortas. Então assim, é o Dogakobo fazendo o que pode, tá? Eles focaram bastante no detalhismo dos backgrounds, e a animação tá Dogakobo. Bem padrãozinho, não tá legal a animação, tá legal a ambientação, a animação está ok, embora a gente tenha alguns momentos em que eles deram uma investida em passar ali uma certa emoção, mas na grande parte do tempo dos diálogos tá o mediano do mediano. A história em si é muito interessante, porque assim, o que eu gostei desse episódio é que eles abordaram duas coisas que eu acho interessante serem abordadas e que eles fizeram muito bem quando a gente fala de relacionamentos. A gente tem dois lados, né? Do cara com relação à professora e da menina com relação a ele. Os três personagens já têm a personalidade deles estabelecidas no primeiro episódio. A professora, que é a crush dele, ela é uma pessoa que gosta de cuidar e ela prefere ter um relacionamento platônico com ele do que um relacionamento real. Então quando ela é confrontada com um relacionamento real e com uma atitude dele, coisa que ele não tomou durante toda a vida, ou seja, ele agora não precisa ser cuidado, como ela mesma falou que isso é um aspecto que ela gosta nele, isso já sai um pouco do que ela quer, do tipo de relação que ela quer com ele. Isso seria ela sair da zona de conforto dela e ele saiu da zona de conforto dele, entendeu? Então o que a gente tem é uma pessoa que teoricamente mudou, certo? E uma pessoa que teoricamente se manteve na mesma coisa. Na verdade, nesse final de episódio, principalmente, ela continua a mesma pessoa e ele mudou porque ela continua tratando e quer tratar ele do mesmo jeito de sempre. Ele quis mudar. Então eu gostei como eles trabalharam com essas incoerências e essas inconstantes dos personagens. Eles pegaram uma característica geral e confrontaram essa característica geral, mostrando que não é bem assim. E aí, quando a gente tem o diálogo dele com a Haru, falando sobre mentira, que as pessoas preferem pessoas mentirosas, elas reclamam de pessoas mentirosas, mas elas acabam preferindo pessoas mentirosas porque o mentiroso não tem o que perder. Esse diálogo é muito bom para definir o que é o relacionamento dos três. Porque ela se escondeu durante 5 anos para chegar num dia e de fato começar a falar com ele, começar a falar tudo o que ela sente por ele, mesmo que às vezes dando uma escapada, uma fugida num determinado momento. Então aqui a gente tá falando sobre mentira, aqui a gente tá falando sobre verdade. E é literalmente o que acontece no relacionamento dele com a professora. Claro que não, vocês entenderam que eu sei que não é a professora dele, tá? Tô falando professora porque ela é o padrão professora. Então o relacionamento dele com a professora é um relacionamento falso, porque ele nunca conseguiu mostrar quem ele era, nunca falou a verdade pra ela, e quando ele fala a verdade, ela prefere manter as aparências, ela prefere manter apenas na amizade, apenas num amor platônico, digamos assim, no sentido de não ter um relacionamento de fato, mas ter uma proximidade muito grande sem se comprometer.
sem avançar no relacionamento de fato. Então o que a gente tem são dois personagens saindo da zona de conforto, e ele sai muito porque a Haru saiu da zona de conforto, ele viu ela saindo dessa zona de conforto, ele refletiu sobre isso e ele resolveu tomar uma atitude com relação à vida dele, e há uma reflexão também muito grande e muito boa, e já inicial, mas muito boa, que é a reflexão de você não querer se arriscar para não sofrer. Dá para perceber que ele é um fotógrafo que as pessoas gostam do trabalho dele, mas ele não quer se arriscar nisso, ele prefere ficar na zona de conforto dele, lá trabalhando na lojinha, que é uma coisa que não vai mudar, que ele tem segurança que não vai mudar e que ele não precisa se arriscar pra nada. Isso fala muito da personalidade dele até hoje, até o primeiro episódio, e fala muito do que vai mudar a partir de agora, que é ele tomando atitudes e prestando atenção em atitudes dos outros perante ele. Ele não vai ficar fechado no mundo dele, ele vai se arriscar e se colocar pro mundo. E isso vai exigir também dos outros personagens fazerem coisas, porque quando ele sai da zona de conforto, ele vai acabar colocando pessoas em situações que elas também vão ter que sair da zona de conforto. Então assim, ótimo episódio, gostei muito da história, eu acho uma história muito bem construída no sentido de você ter personagens mais reais, mais factuais, e os acontecimentos terem ligação uns com os outros. Eu não vejo ponta solta, eu não vejo conveniência, né? Não tem conveniência, tem pessoas tomando atitudes e tendo respostas, né? Me alegra muito a gente ter uma novela mexicana bem feita, um domecano bem feito, que eu acho que é o caso desse anime. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, valeu, falou!